Boa noite, gente. Olha só, eu estou achando interessantíssimo estar aqui falando para vocês logo depois da Mídia Ninja ter dito que nós precisamos abrir as planilhas de ônibus. Então, vocês devem estar olhando para mim e se perguntando, vem cá, é esse cara mesmo que é o secretário de Transportes do Rio de Janeiro nesse momento? Eu falei, sou eu. E eu queria dizer para vocês que vocês teriam talvez certa razão em dizer, vem cá, esse sujeito deve gostar de viver perigosamente, enfim, sendo secretário de transporte nos momentos que nós estamos vivendo. Aí eu ia dizer para vocês, talvez. Mas, olha, eu posso dizer a vocês o seguinte, você passar por uma experiência de ter 300 mil pessoas gritando na sua porta para baixar 20 centavos da tarifa de ônibus, isso realmente é uma coisa bastante séria, é uma experiência bastante interessante para um gestor público. A verdade é que nós, que não somos bobos nem nada, abaixamos a tarifa, nos articulamos com São Paulo, e abaixamos a tarifa de 20 centavos dos ônibus um dia antes das manifestações. Mas, no mundo que nós vivemos hoje, graças a Deus, os nossos cidadãos e os nossos manifestantes são muito menos bobos ainda, e 300 mil pessoas foram mesmo assim à nossa porta, enfim, reclamar, protestar, exigir, solicitar, enfim, se manifestar. E eu acho que isso, enfim, essa experiência que nós estamos vivendo no Brasil, e de uma maneira muito peculiar no Rio de Janeiro, é uma experiência muito interessante. E eu, hoje, que estou gestor público, vivo essa experiência de uma maneira muito intensa, ainda tentando entender o que tudo isso significa, ainda tentando compreender como que nós, que estamos do lado de cá no momento, na atividade pública, devemos fazer para nos relacionar com esse novo tempo, com esse novo momento tão rico, tão interessante que o Brasil está vivendo. Eu queria contar um pouquinho para vocês, eu sei que nós temos aqui, enfim, estudantes, alunos, que estão pensando em entrar na atividade pública, e eu queria contar um pouquinho da minha experiência, como eu cheguei aqui e como é que acontece no dia a dia de um gestor público numa área difícil, numa área complicada, numa grande cidade e num momento especial como que nós estamos vivendo. Bom, eu não sou gestor público formado, na época que eu me formei, o nosso professor me mostrou, não havia essa possibilidade praticamente no Brasil. Graças a Deus a gente pôde ver o quanto isso evoluiu e quanto hoje estar na área de pública ou estar no campo das políticas públicas ou de públicas está mudando e quanto mais gente nós estamos conseguindo atrair. Mas eu não tive essa oportunidade, eu fiz a minha vida toda na iniciativa privada, eu fui desde correspondente da CNN no Brasil até distribuidor de cerveja, passando pela área esportiva. Antes de entrar no setor público, eu passei 8 anos da minha vida trabalhando num projeto de trazer os Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro. Eu fui o organizador, enfim, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, dos Jogos Pan-Americanos no Rio, e embarcamos imediatamente. Os Jogos Pan-Americanos eram uma plataforma, eram parte do caminho da nossa estratégia para conquistar os Jogos Olímpicos. Eu fui junto, o Nussmann era o presidente, e eu era o executivo-chefe, eu era o secretário-geral do Comitê de Candidatura do Rio à sede dos Jogos Olímpicos. Quando nós ganhamos a candidatura em Londres, no dia 2 de outubro de 2009, ganhamos de Tóquio, Chicago e Madrid, não foi pouca coisa, foi uma estratégia, foi uma jornada extraordinária que nós vivemos, nós ganhamos, e naquele momento, 3 meses antes, o Comitê Olímpico Internacional tinha solicitado às 4 cidades candidatas que apontassem quais seriam os responsáveis pelo futuro comitê organizador, no caso de vitória, no caso de sucesso. E aí, o presidente da época era o presidente Lula, o governador era o atual Sérgio Cabral, e o prefeito era o nosso prefeito atual, Eduardo Paes. Eles escreveram uma carta bastante interessante, foi a primeira carta que foi escrita no papel oficial da presidência da República, que foi assinada por uma pessoa, além do presidente da República, duas outras autoridades, o prefeito e o governador, nomeando o Nussmann como presidente e eu como o secretário-geral, o CEO de um futuro comitê organizador. Aí nós ganhamos, e de tarde, lá em Copenhague, o prefeito me chamou e falou assim, Osório, eu estou muito contente, mas estou triste por uma coisa. Eu falei, por quê, prefeito? Não, estou triste porque eu acho que agora vai ser mais difícil
roubar você para vir trabalhar na prefeitura. Eu falei, de fato, realmente, eu acho que vai ser sim, nunca tinha passado pela minha cabeça vir para o setor público. Embora eu seja de uma geração de cariocas que viveu profundamente, intensamente e dolorosamente a lenta e longa decadência da nossa cidade. Eu saí da universidade, enfim, no final dos anos 80, quando o Rio de Janeiro literalmente quebrou. O Rio de Janeiro quebrou a cidade, o Rio de Janeiro, a prefeitura, faliu em 1988 na administração do prefeito Saturnino Braga. E naquele momento, pessoas da minha idade que estavam saindo da universidade, meus amigos, encontravam poucas oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro. Muitos foram para São Paulo, muitos foram para o exterior. Você não tinha oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro, naquele momento difícil que a cidade vivia. E eu resolvi ficar. Eu sempre tive comigo essa coisa de gostar da minha cidade, lutar por ela e querer ficar. E aí, chegando lá, vários anos depois, em 2009, o prefeito falou aquilo para mim, eu não prestei muita atenção, mas depois ele me chamou lá na residência oficial do prefeito para uma conversa e ele me disse o seguinte, falou, Osório, vamos analisar aqui o que aconteceu. Nós conquistamos uma tremenda oportunidade para a nossa cidade, uma tremenda oportunidade. E essa oportunidade é dividida em duas partes. Uma é a organização dos Jogos. Você já fez isso nos Jogos Pan-Americanos e certamente faria muito bem agora para os Jogos Olímpicos numa escala maior. Mas esse não é o principal desafio. Ele fez uma brincadeira e falou, colocar os atletas para correr, para nadar ou para saltar é a parte fácil da história. O grande desafio é aproveitar essa oportunidade a pleno para a nossa cidade, fazer as transformações que ela precisa fazer. E eu achei que ele tinha razão. E aí eu falei, prefeito, fechado. Você é o prefeito da minha cidade, eu estou sentindo, com esse convite, que você está dizendo que o Rio de Janeiro está me convidando para ir ao seu serviço, e para o Rio de Janeiro não digo não, o que nós temos para fazer. E aí construímos ali uma coisa muito interessante, que foi a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio, ela não tinha, enfim, a Prefeitura do Rio é uma instituição bastante grande, nós temos quase 150 mil servidores, a Prefeitura do Rio tem um orçamento de mais ou menos 24 bilhões de reais ano, a Prefeitura do Rio é uma instituição com quadros, corpo técnico, comparado com a média da administração pública brasileira, muito boa. Herança do antigo Distrito Federal, herança do antigo Estado da Guanabara. Fato é que nós temos uma administração pública na Prefeitura do Rio muito sólida, da qual nós muito nos orgulhamos. E, naquele momento, na administração da cidade, enfim, eu sou prefeitura, e aí eu vou depois querer fazer uma venda para vocês. Aqueles que quiserem entrar no serviço público, comecem pelas prefeituras. É muito mais legal. Nosso amigo aqui de Brasília, enfim, que tem missões grandes, planejamento e tal, mas a mão na massa, a vida real, a vida como ela é, a rua é na cidade. As coisas acontecem na cidade, não acontecem em Brasília e nem nos estados, acontecem nas cidades. E aí a minha cidade tinha uma situação muito interessante. A cidade estava com a sua infraestrutura urbana muito decadente e ela não tinha uma organização dentro da prefeitura para cuidar da cidade. Vem cá, quem é que cuida da cidade? Não, tem um departamento ligado à Secretaria de Obras que cuida da área de conservação. Não, tem um departamento, a empresa municipal de limpeza urbana, da qual nós muito nos orgulhamos, era ligada ao gabinete do prefeito. A empresa de iluminação pública era ligada a não sei o quê. Então, cada coisa era espalhada num lugar. E aí eu cheguei conversando com o prefeito e falei, Osório, você sabe quantas vezes a Coordenadoria Geral de Conservação é responsável pela manutenção das vias. Então, tem um buraco na via, numa esquina, é essa coordenadoria que tem que tapar o buraco. E aí o prefeito falou assim para mim, Osório, sabe quantas vezes o secretário de obras pensou em tapar o buraco de algum lugar? Nenhuma vez. Quer construir túnel, quer construir viaduto, quer fazer grandes obras. Chega lá o engenheiro, secretário, tem um buraco ali naquela... meu filho, espera aí, um minutinho, volta aqui, eu estou falando aqui da ponte, do viaduto, enfim. Então, nós não tínhamos um foco, não tínhamos metas, não tínhamos prioridade para o pequeno. E nós reunimos na Secretaria de Conservação e Serviço Público tudo o dito pequeno, a limpeza urbana, a iluminação pública, a manutenção das vias, o corte de grama, a poda de árvores, tudo que era considerado pequeno, mas que é a atividade primária principal de qualquer município. Manter as ruas limpas, manter as ruas bem conservadas, manter as ruas iluminadas e manter os parques agradáveis para o uso do nosso cidadão. Isso, para mim, foi uma experiência extraordinária, né? Eu tinha
nós criamos uma secretaria que ficou grande, uma secretaria com 22 mil servidores, com 1,5 bilhão de orçamento anual e com uma missão espalhada em todo o território da cidade. E uma missão extremamente honrosa e bacana. Eu dizia, e continuo dizendo, eu acho, na visão dos nossos 150 mil funcionários da prefeitura, servidores da prefeitura, nós temos médicos, professores, engenheiros, advogados, temos técnicos do mais alto nível, geólogos, temos o orgulho de ter a melhor empresa de geologia do Brasil, que é a GeoRio, que cuida das nossas encostas. Enfim, temos muita gente boa, mas o servidor público número 1, para mim, o 001, o exemplo de servidor público, é o gari da nossa Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Ele representa o servir, ele representa o cuidar, ele representa o carinho com a cidade e a vontade de servir. Esse servidor, para mim, enfim, é o servidor que simboliza um pouco o que é estar no serviço público. Bom, fiquei como secretário de conservação quase 3 anos, passaram-se as eleições, o prefeito foi muito bem reeleito, 65% dos votos, e falou, Osório, acabou a moleza, vida fácil acabou. Chega de moleza, você está numa vida mole danada, eu vou te dar outra missão. Eu falei, prefeito, vida mole? Enfrentamos enchente, enfim, explosão de bueiros, uma dificuldade muito grande de organizar a máquina pública nessa área da prestação de serviço, que eu digo o seguinte, é muito mais fácil, mas é muito mais fácil você contratar uma obra de 2 bilhões de reais para realizar uma nova via com túneis, obras de artes especiais, o diabo, do que manter a grama do parque cortada. É muito mais fácil. Você contrata uma mega empresa, você tem o fiscal da obra, você tem o orçamento, se você tem dinheiro, você executa a obra bem executada no prazo previsto pelo orçamento aprovado. Agora, o difícil é a administração direta conseguir manter a grama do aterro do Flamengo cortada com 5 centímetros de altura. Isso é difícil de fazer. O serviço continuado é o mais difícil para ser executado. Essa é a, enfim. E eu tinha lá, enfim, minhas maluquices, grama alta, era paranoia na minha vida, buraco, enfim, era o dia inteiro recebendo, dialogando com os cidadãos, reclamações e tal. Eu tinha uma vida animada, mas o prefeito achou que eu estava na moleza. E aí me colocou na Secretaria Municipal de Transporte, e aí eu cheguei à conclusão que a minha vida era realmente uma moleza. Ele tinha toda a razão, eu achei que ele estava brincando, mas ele não estava. E hoje estou aqui, assumi no final do ano passado, e estou aqui como secretário municipal de transporte num momento bastante interessante da nossa cidade, com gigantescos desafios. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu que vim de fora, tive todos os preconceitos possíveis e imagináveis e muita dúvida de aceitar ir para o serviço público. 50% dos meus amigos achavam que eu fiquei maluco, completamente maluco. Os outros 50% tinham certeza absoluta que eu tinha ficado enlouquecido, que tinha que ser internado ou impedido, que era uma maluquice. Eu saí do setor privado, um negócio mirabolante, internacional, e ir para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza, hoje, que eles estavam absolutamente errados. Podia até ser meio maluco, eu até devo ser. Mas agora, a satisfação que eu tenho hoje não é comparável a nada, com nada que eu fiz na minha vida. O serviço público é algo encantador, extraordinário, para quem tem vocação e para quem gosta de servir, e eu acho que essa é uma qualidade que nós compartilhamos aqui nessa sala. Eu digo com testemunho próprio, eu tenho, todos os dias, eu acordo para trabalhar, com todos os problemas que eu enfrento, feliz, contente, animado, porque eu tenho a possibilidade, sim, de realizar. Eu tenho a possibilidade de trabalhar para outrem, e isso é muito bacana. Quais são os meus desafios hoje como gestor público? Pequenos. Eu tenho uma frota de 9 mil ônibus para cuidar, um serviço público de ônibus que não é bom, é muito ruim, é anárquico, cresceu de uma maneira torta, desde os anos 60, quando as lotações foram instituídas e regularizadas, mais ou menos, sem nenhum contrato com o poder público, nenhum contrato, um negócio completamente maluco ao longo dos anos, e que gerou uma situação completamente fora de controle. A grande vitória, e eu não era secretário à época, que o prefeito Eduardo Paes conquistou no seu primeiro mandato, foi conseguir fazer a licitação das empresas de ônibus. Agora, nós temos contrato e nós temos regra. Antes, nós não tínhamos nada. O prefeito sentava
com um empresário de ônibus, vem cá, vai aumentar quanto? Não, aumenta 10%. Não, 10 não, 10, pô. Aumenta 12. Não, 11,5. Era assim que funcionava. Não tinha nenhuma regra para trabalhar tarifa de transporte. Agora nós temos um contrato e nós temos regras claras. Estamos no mundo ideal? Longe disso. Temos muito a fazer? Muito, mas estamos iniciando um processo. Então eu tenho 9.000 ônibus para administrar, que prestam hoje um serviço inadequado para a nossa população. Eu tenho 33.000 táxis, eu tenho 9.000 veículos de fretamento, nós temos mais ou menos 10.000 vans, nós temos 2.000 veículos de transporte escolar, fora a frota absurda de veículos particulares na nossa cidade, enfim, que não consegue, nós não estamos conseguindo no Rio de Janeiro vencer a lei da física, que era tentar colocar 2 corpos no mesmo espaço. Chegamos à conclusão que isso não dá e estamos administrando uma situação extremamente complicada também no nosso trânsito. Esses são os nossos desafios. Agora, em cima de tudo isso, surgiram as novidades, reportadas com brilhantismo pela nossa querida parceira e amiga Mídia Ninja, que são as manifestações, que, com justa razão, focaram no transporte como um dos problemas, porque nós temos problemas de transporte em todas as grandes cidades brasileiras. O Brasil não investiu em mobilidade urbana e, pior, existe uma total esquizofrenia com relação a esse tema. Por um lado, o governo federal desonera impostos para a compra de veículos, incentiva a indústria automobilística, e subsidia o preço da gasolina, e dá todos os incentivos possíveis e imagináveis para a aquisição de veículos particulares, e, por outro lado, não há financiamento às grandes cidades para investir nas redes de transporte público de alta capacidade. O que acontece? O que está acontecendo. As nossas cidades estão parando, e se nós não resolvermos esse dilema esquizofrênico, irão parar inexoravelmente. Não há o que fazer. O que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro? Decidimos, com recursos municipais e com articulação com o governo federal e o governo do Estado, focar investimentos maciços na rede de transporte público, que são de longa maturação. Nós hoje, o Rio de Janeiro hoje, é a cidade brasileira que mais está investindo em transporte, com recursos próprios da Prefeitura e com financiamentos do governo federal e também com aporte do governo do Estado. Nossa agenda de investimentos até 2016 passa dos 7 bilhões de reais, projetos contratados em execução. Não tem nada, não, vai licitar, não, o dinheiro vai chegar, nada. Projetos contratados em execução. Nossa cidade é um canteiro de obras, o que atrapalha um pouco no trânsito. Enfim, então o que eu queria dividir aqui com vocês, futuros gestores públicos? Alguns pensamentos. Primeiro pensamento, se vocês estão pensando em entrar na área pública estatal, como foi falada pelo professor, que era o que eu gostaria de recomendar a vocês, eu acho que deveria ser o objetivo inicial de vocês, mesmo que depois vocês migrem para outras áreas, eu acho que todos vocês que têm esse interesse, e se vocês estão no campo de políticas públicas, certamente têm esse interesse, deveriam ter um tempo de experiência, de trabalho, de dedicação, de retorno, estando na área estatal. Decidindo estar na área estatal, recomendação clara, fácil, prefeitura. Não tem outra. Prefeitura é onde as coisas acontecem. Prefeitura, você tem um contato com o real, você está no dia a dia, na rua, dialogando e tratando com as pessoas. Depois você pode avançar para outras áreas. Terceira coisa, acreditem na carreira que vocês podem construir. Eu tinha todos os preconceitos que a maioria da nossa sociedade, infelizmente, ainda tem. Se você está no setor público, ou você é político, ou você é ladrão. Se você está no setor público, você é preguiçoso, quer ter estabilidade de emprego para não ser mandado embora, fica lá carimbando, larga lá o paletó em cima da cadeira e não faz nada. Infelizmente, nós ainda temos, em grande parte da nossa sociedade, esses preconceitos. Mas eu queria testemunhar de quem viveu e vive. O administrador público, o funcionário público, nós temos pessoas maravilhosas, vocacionadas e que desempenham um maravilhoso trabalho em benefício da nossa população. Nós temos gente feliz por ter encontrado a vocação, ter aceito esse chamado e ter doado a vida para o serviço público. Então, não se enganem, não se acanhem e não ouçam essas falsas, promessas ou
esse patrulhamento. Aliás, foi um pouco que eu senti, eu fui patrulhado. Falei, ô Carlos Alberto, você está indo para a prefeitura, você está indo para quem? Não estou entendendo, por que você quer ir para lá? Pô, você quer, enfim, alguma coisa esquisita? Eu falei, não, quero servir a minha cidade, dá licença. Quero ser feliz, quero fazer o que eu gosto, quero me sentir colaborando com alguém. Essa é a minha experiência. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, olha, é muito mais legal, é muito mais enriquecedor, é muito mais, enfim, engrandecedor para a vida da gente, você estar. Por um lado, você tem uma opção clara nessa dialética de mercado que o professor mostrou que não é mais bem essa. Mas, enfim, numa cabeça mais assim, né, de um lado ou de outro, né, de um lado você vai fazer a vida, vou fazer a minha vida, dedicar a minha vida, o meu talento, a minha inteligência, enfim, todos os meus anos de estudo, a vender uma garrafa de Coca-Cola ou a vender um telefone celular. Legal. Agora, muito mais legal ainda é você escolher dedicar a vida para estar a serviço de alguém, de outrem, do país, da sua cidade, do seu estado, ter a satisfação de ver que é possível realizar, que é possível transformar e que é possível construir também no setor público. E rapidinho uma história de setor público para vocês. Nós tivemos uma situação crítica no Rio de Janeiro em abril de 2010. Uma enchente severa, morreram 220 pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro, 70 pessoas na capital. Um incidente que botou o Rio de Janeiro de joelhos por 3 dias. O prefeito foi à televisão às 5 horas da manhã, dizer não saiam de casa, é impossível sair de casa, fiquem todos em casa porque o Rio de Janeiro parou, é impossível você fazer qualquer outra coisa. Como é que nós chegamos nesse dia? 10 horas da noite do dia anterior, eu estava no gabinete do prefeito, nós temos uma maluquice, um hábito maluco de trabalhar muito, enfim, porque no setor público ninguém trabalha, né? Enfim, mas, enfim, isso acontece. Enfim, 10 horas da noite, começou a chover, eu estava no gabinete do prefeito, e começou a chover, Era o secretário de conservação, eu falei, prefeito, não, quem limpa os bueiros sou eu, quem cuida da drenagem urbana sou eu, prefeito, começou a chover, que chuva é essa, está muito estranho. Aí eu falei, prefeito, eu vou para a rua para ver o que está acontecendo, eram 11 horas da noite. Aí liguei para o prefeito, 11h30, prefeito, é o cataclisma, está tudo subindo, a água está subindo, e subiu. E nós não tivemos o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o secretário de conservação, não tiveram nenhum alerta anterior dos órgãos meteorológicos que uma catástrofe iria acontecer na nossa cidade. Nenhum, nada, zero. Foi assim que aconteceu. E aí, a partir desse momento, terminada a operação de rescaldo, cuidar das pessoas, das vítimas e acertar a cidade, eu conversando com o prefeito disse assim, Osório, isso é inadmissível, você tem a missão de rodar o mundo, primeiro entender por que nós não tivemos nem... Aí chama o cara do INMET, chama o cara não sei de onde. Não, porque o radar meteorológico está no Pico do Couto, 1.700 metros, faz os aviões de aproximação do Galeão, as nuvens estavam baixas, eles não viram as nuvens. Enfim, 500 mil desculpas. E a missão era, descobre qual era o problema, identifica o que existe de melhor no mundo para que nunca mais isso aconteça na nossa cidade. E aí nós desenvolvemos uma estratégia de construir um centro de emergência e de crises, e aí no processo evolutivo do pensamento chegamos à conclusão que não era isso que a gente queria, a gente não quer um centro para emergência e para crise só para atuar em emergências ou crises. A gente quer um centro de operações da cidade, um centro que a cidade funcione, a gente tenha lá na nossa mão e que também atue em casos de emergência e crise. E aí nós montamos o centro de operações da prefeitura, as chuvas foram em abril, o centro de operações tinha que estar inaugurado para o próximo verão, que é quando chove no Rio de Janeiro, e nós tínhamos a data, o prefeito falou, Osório, nós vamos inaugurar esse negócio até o dia 31 de dezembro desse ano, e vamos inaugurar, e vamos dar um jeito de inaugurar. E inauguramos. Eu duvido que uma empresa privada teria feito o que nós fizemos, no tempo que nós dispomos, com a qualidade que fizemos. Mas eu duvido, não fariam. Nós fizemos o nosso centro de operações com a IBM, com a Cisco, com a Google, com a Microsoft, com o setor público, e todas as suas dificuldades e todas as suas amarras. Conclusão, dá para fazer. Conclusão, dá para fazer. Último pensamento. Setor público é igualzinho um navio transatlântico. Ele é lento, ele é grande, ele é pesado. Mas quando ele embala, ele entrega e é difícil de parar ele. Tá certo? Bem-vindos ao setor público e vocês vão curtir muito essa vida de vocês e nós somos gratos
por vocês terem a grandeza e a generosidade de estar abraçando essa profissão. Obrigado e boa noite.